fique ligadinho na aulinha de hoje. Quem está aqui de novo para mais uma aulinha de português, um novo gênero textual? Olha quem veio passar a aula com a gente hoje, uma borboletinha amarela. Ela veio trazer o nosso gênero textual de hoje. Vamos ver? Ela vai voar e vocês vão ler o nome do gênero textual de hoje. Enunciados das questões. Viram? Esse nome, enunciado das questões, vocês não costumam muito ver. A gente sempre fala só as questões. Todo texto que você faz, você responde as perguntinhas. Essas perguntinhas é que a gente chama de questões. Que essas questões, ela vem de várias formas. Ela vem de marcar X, ela vem de responder V ou F, C de certo ou E de errado. Então, vem de várias formas. Leia sempre 3 vezes os enunciados. Viram? A borboletinha voou e ficou lá na cortina da tia. Ó. Vai ficar aqui o tempo todo assistindo a aula da tia e vocês aí em casa também. Bom, se você é daqueles alunos apressadinhos que quer ler bem rápido o texto, ler bem rápido o enunciado, fique sabendo que você está prejudicando a si próprio. Por quê? Porque quando você lê rápido, sem atenção, você pode perder alguma coisa que tem lá e passar despercebido, você vai acabar errando a sua questão. E vocês com certeza não querem errar, querem fazer tudo certinho para ganhar 10. Então, se pra tia fala que vocês têm que ler 3 vezes o texto, e assim também o enunciado das questões. A perguntinha tem que ler 3 vezes. Primeiro, por que eu leio uma vez? Para conhecer. Eu vou conhecer o que está escrito naquele enunciado, naquela questão. O que está me perguntando. Na segunda vez que eu vou ler para entender, eu vou analisando, não vou perder nenhuma palavra, nenhum significado das palavrinhas, eu vou tentar analisar o que está querendo me perguntar, o que está querendo que eu responda naquele enunciado. E só na terceira vez que eu leio para responder a pergunta de fato. O que está me perguntando, o que está querendo que eu responda naquele enunciado. A terceira vez é que eu faço para me responder. Atenção para as dicas. A tia vai dar umas dicas bem legais para você não errar nos enunciados das questões. Quando você for responder uma questão, você nunca errar. Atenção! Primeira dica, você lê devagar. Porque você lendo devagar, você vai ver o que a questão está pedindo, você vai poder observar o que a questão está querendo que você responda. Segunda dica, você lê com atenção. Atento para quê? Para tudo que está no enunciado. Se tiver uma vírgula, você tem que dar uma pausa menor. Se tiver um ponto, você para. Se tiver um ponto de interrogação, você faz a entonação da perguntinha. Um ponto exclamativo, tem que falar exclamando. Você tem que estar atento a tudo que tiver na palavra, no enunciado, na questão. Se está pedindo para marcar um X na resposta correta, você não pode ir lá e marcar um V, porque está pedindo um X. Você tem que prestar atenção para a pergunta e responder de acordo com a pergunta. Se lá estiver perguntando qual a sua idade, você pode responder seu nome? Não. Toda pergunta a gente tem que fazer a resposta de acordo com ela. E terceira dica é anotar. Tudo que você precisar, você anota. Se você tiver uma dúvida, que palavrinha é essa que eu não estou entendendo? Eu vou anotar aqui. Anota do ladinho, porque depois você vai ler de novo e vai encontrar a resposta. Às vezes você está lendo um texto e não entende muito bem. Lá no próximo parágrafo, mais na frente, você acaba entendendo o que você não tinha entendido no início.
Será que você estava lendo corretamente os enunciados das questões? Exemplos de como ler enunciados. A tia trouxe agora um exemplo de tirinha, para vocês observarem que nas tirinhas, nas histórias em quadrinho, o que eu preciso observar bem são as imagens, os gestos dos personagens. Eu preciso conhecer também as características dos personagens. Se é a turminha da Mônica, eu tenho que conhecer o que o Cascão faz, a Magali, como é que ela é, o Cebolinha. Eu tenho que conhecer mais ou menos as características deles para me entender os enunciados, as questões, entender o que está perguntando nas minhas questões. É por isso que a tia Eila sempre diz para vocês lerem bastante, porque para responder as questões não precisa só eu ler, eu preciso ter outros conhecimentos, que eu só adquiro esses conhecimentos com muitas leituras. Por isso que é muito importante fazer leituras. A tia trouxe aqui um exemplo de matemática, que não é diferente. Eu preciso conhecer cada palavrinha, eu preciso saber o significado de cada palavrinha do meu enunciado, para que eu não erre na minha resposta. Cerque com uma linha grupos de 10 elementos. Eu preciso saber que elementos está relacionado a cada estrelinha. Grupo de 10 quer dizer que eu preciso encontrar 10 estrelinhas e juntar. Está pedindo para cercar com uma linha. Cercar com uma linha é o mesmo que circular, fazer uma linha em volta das 10 estrelinhas. Então eu começo a responder a questão. Eu circulo as primeiras 10, faço um grupinho, anoto ali. Porque a terceira dica que a tia deu no estudo anterior era isso, que a terceira dica era anotar. Seja em português, seja em matemática, a gente chama até de estratégia. Uma estratégia que a gente faz para não errar. Porque quando a gente anota, a gente não esquece, a gente fica vendo ali perto da minha resposta. Eu faço um grupinho de 10 estrelas, eu anoto um grupinho. Cerco de novo mais 10 estrelas, 2 grupinhos. Cerco mais 10 estrelas, 3 grupinhos. E assim eu faço quantos grupinhos eu conseguir com as estrelas que está pedindo na questão e vou responder as perguntinhas e com certeza eu vou responder correto. Por quê? Porque eu li com atenção, porque eu li devagar, eu voltei e li de novo, porque eu anotei para não esquecer, fiz todas as minhas estratégias. Afinal, qual a finalidade de aprender a ler enunciados? Agora que você já sabe qual a importância, qual a finalidade de estudar esse gênero textual que a borboletinha trouxe pra gente, enunciado das questões, que é para você não errar nas suas respostas, você toda vez que for ler algum enunciado, for ler algum textinho, você lembra das dicas e põe em prática. Quero ver, hein?